A elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Eu morei em uma velha casa de fazenda que tinha aproximadamente uns 150 anos. A casa ficava no interior de São Paulo e era localizada na cidade de Assis. Bem, desde o começo, eu sabia que tinha algo de estranho na casa e eu falei para os meus pais que eu ouvi alguma coisa se movendo pelo meu quarto enquanto eu estava tentando dormir. Mas eles riam e falavam que era a minha imaginação. Mas provavelmente a minha imaginação devia ser contagiosa. Nós já estávamos morando naquela casa há mais ou menos um ano, quando a minha irmã mais velha começou a ter problemas e alguma coisa arrancava o lençol e o cobertor dela e jogava no corredor. Ela achava que era a minha irmã do meio, já que ela era bem pentelha. Mas sempre que isso acontecia, a minha irmã do meio estava dormindo feito uma pedra no quarto dela. Bem, nada muito sério chegou a acontecer até o meu aniversário de 16 anos. As minhas amigas já tinham ido embora, a minha mãe e as minhas irmãs tinham ido levar uma vizinha que estava passando mal para o hospital, e o meu pai tinha se mudado de casa, pois ele e a minha mãe se separaram. Então, eu estava sozinha em casa, mas não estava nem um pouco preocupada com isso, já que não era a primeira vez. Porém, eu mal sabia que essa noite ia ser diferente. Eu tinha acabado de arrumar a bagunça da festa e estava descansando um pouco na sala, vendo TV, quando o som do chuveiro ligado me chamou a atenção. Eu subi e fui para o banheiro ver quem era, mas o chuveiro estava desligado. Mas eu ainda podia ouvir o som de água correndo meio longe, mas não dava para identificar de onde estava vindo. Eu achei que era melhor ignorar isso tudo, mas o que aconteceu depois gelou todo o meu sangue. Eu estava assistindo televisão na sala quando eu ouvi alguém, ou melhor, alguma coisa atravessar a sala de jantar, pois a mesma fica do lado da sala da TV, e aquela coisa começou a subir as escadas. Isso me deixou espantada, já que eu poderia ver se alguém estivesse subindo a escada, pois o sofá da sala de TV é do lado da porta e dela dá para ver a escada. Eu me levantei e segui os passos até que eles chegaram na porta do quarto da minha irmã mais velha. Eu parei e olhei em choque enquanto a porta do quarto dela, que é feita de madeira sólida e muito pesada, abriu completamente, e alguma coisa, que a única descrição que eu posso dar é que era uma sombra que entrou no quarto dela. Então, eu corri para o andar de baixo e vi algo pequeno e preto e com uma aparência bem grotesca correndo pelo corredor em direção à sala que era o escritório do meu pai. E como é típico de mim, em vez de sair correndo para fora de casa, eu fui atrás daquela coisa preta. Parecia o resultado do cruzamento de um cachorro e um rato, e eu juro que assim que eu entrei no escritório, aquilo sorriu para mim, com um tom meio ameaçador.
e então desapareceu no ar como se tivesse evaporado. A essa hora, eu já estava pensando em deixar a casa, e então eu vi uma coisa que era o puro terror. Era maior e mais escuro que o bicho que eu tinha seguido. Estava agachado no canto do escritório. Não dava para perceber traço nenhum naquilo, pois era somente uma grande massa negra. Mas eu sabia que estava olhando para mim e dava para sentir toda aquela maldade que emanava daquilo. Eu paralisei e não consegui mexer um só músculo, e quando aquela coisa começou a levantar-se e a se esticar, se transformou em uma sombra de algo que parecia ser um demônio. A única coisa que eu consegui fazer foi gritar, e eu gritei um grito tão alto e cheio de terror que expressava exatamente o que eu estava sentindo. Terror puro e muito medo. Depois do grito, eu consegui me mexer de novo e consegui sair correndo da casa e fiquei lá fora até a minha mãe e as minhas irmãs chegarem. A minha família se mudou daquela casa algum tempo depois. Nos mudamos depois que alguma coisa atacou a minha mãe enquanto ela dormia. Eu cheguei a ouvir uma conversa dela com uma amiga dela que morava ali por perto e descobri algumas coisas interessantes. A amiga falou para minha mãe que a casa pertenceu a um homem e a família dele há um bom tempo atrás. E lá pela década de 1920, esse homem descobriu que a mulher tinha traído ele com um homem que trabalhava na fazenda dele. Isso quando a nossa casa ainda era uma fazenda. Então, ele matou brutalmente ela e os 4 filhos, e depois se matou também. E depois que nós nos mudamos, a última notícia que tive é que a casa ainda continuava vazia. Ninguém queria morar lá. E garanto que é por um bom motivo. Boa noite. O relato que eu vou contar aconteceu no ano de 1995, quando eu estava frequentando uma faculdade em São Paulo. Eu estava entrando no 2º semestre do último ano. Em um final de semana, eu resolvi pegar o meu carro e ir visitar a minha mãe. Ela morava em uma cidade que fica a 3 horas de São Paulo, e eu estava toda confortável no carro, ouvindo as músicas que o rádio tocava, e já estava dirigindo quase que meia hora, quando eu vi uma placa pendurada em um poste que estava escrito Chácara à Venda. E embaixo tinha uma flecha apontando para uma estradinha de terra isolada e empoeirada do lado da rodovia. Eu pensei em dar uma olhada, já que eu precisaria de um lugar para morar quando acabasse a faculdade, e sempre gostei de morar em chácara, pois eu morava em uma chácara quando eu morava com os meus pais. Então parei o carro, dei a ré e fui para a estradinha de terra. E depois de uns 15 minutos nela, a casa apareceu lá na frente. Era uma casa branca de 2 andares com uma varanda bem grande na frente. E eu, impressionada com a beleza da casa, eu não notei o quanto era estranho uma casa ficar em um lugar tão isolado como aquele. Eu parei na frente da casa, peguei a minha câmera fotográfica que tinha levado para tirar umas fotos da minha família. Então, eu comecei a tirar umas fotos da casa para mostrar para minha mãe, para ver o que ela achava do que poderia ser a minha futura casa. A casa tinha uma pequena cerca de madeira com um pouco mais de 1,5 metros de altura,
e um portãozinho de madeira também. A varanda era cercada de plantas e flores e tinha uma mesa de madeira nela. Eu fiquei no portão e toquei a campainha. E um pouco depois, a porta da frente se abriu e uma mulher já de idade avançada, vestindo uma calça preta e uma blusa marrom, veio ao meu encontro. Ela era baixinha, um pouco gorducha e tinha a cabeça coberta com cabelos grisalhos. Ela falou um bom dia todo simpático, com um sorriso que ia de orelha até orelha, como se já me conhecesse. Eu tirei fotografias de todos os cômodos, enquanto ela ia me mostrando a casa. E depois de ter visto a casa toda, eu voltei para o meu carro e segui o meu caminho. E enquanto eu voltava para a rodovia, uma sensação de felicidade e contentamento se apossou de mim. E eu pensei comigo mesma que tinha achado a casa dos meus sonhos a um preço que eu poderia pagar. Uma semana depois, já de volta em São Paulo, eu fui a uma loja de revelação de fotos para revelar o meu rolo de filme. Peguei as fotos e voltei para minha casa e liguei para minha mãe para falar que no final de semana eu ia lá novamente para mostrar as fotos da casa. E enquanto eu ainda falava com ela no telefone, eu sentei na sala para ver as fotos. Eu peguei aquele envelope amarelo, dei uma olhada nas fotos e soltei um grito. O telefone que eu segurava com a cabeça e o meu ombro caiu no chão, junto com as fotos. Eu pulei para trás, passando por cima do sofá, e parei atrás dele, olhando as fotos no chão. Eu estava chocada e não acreditava no que tinha visto. Então, eu me toquei que a minha mãe ainda estava no telefone e devia estar assustada. Eu peguei o telefone e a minha mãe ainda estava falando: "Alô, alô filha, você está bem?" Eu falei que estava tudo bem e pedi para ela esperar um pouco. E depois de um tempo em choque e um pouco confusa, eu juntei coragem e abaixei até o chão para examinar melhor as fotos. E não eram as fotos da casa que eu tinha visto, mas sim de uma casa completamente queimada. Em todas as fotos, os quartos estavam negros feito carvão, as paredes completamente chamuscadas, e somente o resto das estruturas do que algum dia já tinha sido algum móvel. Parecia que a casa tinha sido devorada pelo fogo. O choque e a confusão logo se transformaram em medo. Eu pensei que eu podia ter pego as fotos de outra pessoa. Porém, as fotos que eu não tirei da casa estavam lá, que eram fotos da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Aquelas eram as minhas fotos. Eu peguei todas elas, sem exceção, e queimei a todas. Eu simplesmente queimei todas, sem um segundo pensamento de reflexão. E no final de semana, eu peguei o meu carro e fui ver a minha mãe. Eu fui pela mesma estrada, ansiosa e nervosa, e eu fui devagar na rodovia procurando a placa da chácara à venda, e a estrada empoeirada e isolada. E para minha surpresa, eu não achei nenhuma das duas. Eu fiquei indo e voltando naquele pedaço da rodovia e não achava a estrada que eu tinha pego antes. E desde aquele dia, eu não sou mais a mesma. E se alguém me fala que eu estou enlouquecendo, é capaz de eu acreditar. O meu psiquiatra falou que aquilo tudo não aconteceu, e que eu não vi a casa e nem as fotos, e que eu imaginei tudo. Bem,
Talvez ele esteja certo, mas quem pode realmente dizer o que é real ou o que não é? Às vezes, eu me arrependo de ter queimado as fotos, e talvez se eu ainda estivesse com elas, as pessoas acreditariam em mim. Boa noite. Essa história aconteceu quando eu estava sozinho em casa, sem nada o que fazer e sem ninguém para conversar, então eu decidi ir dormir. Mais tarde, acordei de maneira repentina com a sensação de que alguém espiava o meu sono. E na hora, eu fiquei pálido de medo, mas lembrei que quando era pequeno, eu sentia a mesma sensação e que a mesma passou quando a minha mãe me levou num terreiro de macumba. Disseram que uma ex-namorada do meu pai tinha feito um trabalho para ela perder a criança, e que o trabalho foi feito para ela se assustar e perder a criança, mas como ela teve um parto normal, o encosto passou a me assustar. Até os meus 14 anos, eu dormia na cama dos meus pais. Mesmo tendo 3 irmãos dormindo no mesmo quarto, eu sentia aquela entidade me observando. Então, eu sempre dormia com os meus pais, mas não sentia a presença por 3 anos. Logo depois que a macumbeira fez um trabalho para a entidade. Até que com 17 anos, eu sentia a entidade me observando. Ela apareceu na minha frente e disse o seguinte: eu te assusto, porque um feitiço com os meus cabelos e cera de vela do meu velório estão amarrados a você. Reze um terço por dia durante 7 dias pela minha alma. Acenda uma vela de 7 dias em minha intenção, e só assim o silêncio te deixará. Eu fiquei mudo por 7 dias. E os meus parentes ficaram com medo de que eu não voltasse mais a falar. Mas com muita fé, eu acendi a vela e rezei em silêncio. E quando a última vela se apagou, eu consegui voltar a falar. Esse fato que me aconteceu é verídico. E se alguém tem alguma história parecida, deixe aqui nos comentários. Boa noite. Essa história que eu vou contar aconteceu comigo e com os meus amigos quando éramos crianças e morávamos em uma área de muita mata no interior de São Paulo. Desde criança, eu, a minha irmã mais velha e os nossos amigos, vizinhos de rua, víamos de nossa casa um sítio ao longe. A casa em que eu morava até os meus 12 anos de idade era muito grande. E ali morava quase a família toda. Eram os meus avós, os meus pais, a minha irmã mais velha, o meu irmão de 5 anos e também 2 tias. Lá havia um corredor que dava na lavanderia, e era deste ponto que nós víamos aquele sítio distante, e também conseguíamos vê-lo de cima de um muro. E deste local, todos nós interagíamos com as pessoas que moravam naquele sítio. Falávamos com a mulher que morava ali, e víamos o marido dela chegar da roça com a enxada nos ombros e os filhos deles. Teve uma vez que ela nos chamou a todos para tomar um café na casa dela, com direito a comer um bolo que ela fez. Os meus amigos e eu fomos, e chegando lá, não percebemos nada de anormal com a senhora.
Mas já com seus filhos e seu marido, eram todos calados e eles pareciam estarem emburrados e não falaram muita coisa. A mulher nos disse o nome dela, o do seu marido e o dos seus filhos, mas tanto os meus amigos quanto eu só me lembro do nome da mulher, que era Eleonora. Um nome bem tradicional. Os meus amigos e eu, todos nós com idade entre 12 e 14 anos, estávamos ali sentados no alpendre da casa, tomando um café com bolo. O engraçado é que da minha casa eu via aquele sítio em cima de um morro, mas dali de cima, por mais que eu procurasse, eu não via a minha casa. Parecia que eu estava em outro lugar. Eu me lembro que era por volta das 17 horas. Eleonora nos contou várias histórias de sua vida e falava sobre cidades e lugares dos quais ela já havia visitado, dos quais eu nunca ouvi falar. Ela também nos contou um caso que ocorria por ali, naquelas bandas. Ela nos disse que em uma das matas que tem por lá, uma mata cheia de trilhas e fácil de se perder, acontecia uma espécie de ritual lá. Ela não sabe dizer o que é realmente, mas ela disse que à meia-noite de uma sexta-feira santa, várias pessoas de mantos negros e lampiões nas mãos partem de uma pedra que fica no ponto alto da mata, atravessam por uma cachoeira e vão até a grande árvore que tem ali. Mas essa árvore é uma espécie de portal para outro mundo. Eles fazem um círculo em volta da árvore e começam a cantar uma espécie de música horrenda, a qual somente eles entendem a língua falada. E depois disso, a árvore se ilumina meio que amarela e todos entram nela. E isso faz com que todos os animais da fazenda uivem. Mas só depois que aquelas pessoas entram na árvore. Ela conta que até tentou levar um pessoal especializado da terra dela para dar um jeito na árvore. Tentaram explodi-la, fizeram fogueira e nem sequer ficou a marca deixada pelas cinzas. Nem mesmo conseguiram tirar lascas da árvore. Ela também disse que como não conseguiram destruir a tal árvore, coisas estranhas começariam a acontecer por lá. Fiquei um pouco cismado com a história, mas achei que era só lenda. Mas a partir daí, as coisas realmente começaram a ficarem estranhas. Coisas como eu ver olhos vermelhos na janela da sala de casa ou da cozinha envolta por uma fumaça negra, quais sumiam como poeira no vento, e estes mesmos olhos seguiam andando no mato em direção à dita árvore na mata. A minha família também via, e todos corriam para dentro de casa, e nem no banheiro que ficava a metros da casa ninguém ia durante a noite. E numa certa noite, como eu tinha que tomar banho, eu tomava banho enquanto outras duas pessoas seguravam uma espécie de regador com água quente. E essas eram as minhas tias que, enquanto faziam isso, escutaram um barulho perto da mata e viram muitos olhos vermelhos vindo em suas direções. É claro que elas saíram correndo, me deixando ali sozinho. E eu só fui lembrar desse fato quando o pânico passou. Foram todos os que estavam na casa me buscar, mas ao chegarem ali, tomaram mais um susto. Eu estava desmaiado e todo cheio de marcas de arranhões, e estes que pareciam ser arranhões de alguma criatura. E ao contar o que eu lembrava, eu disse para minha família que havia visto os olhos descendo o morro, lá de onde Eleonora morava.
Então a minha família me questionou sobre essa tal Eleonora, e eu disse que era a mulher que morava com a sua família no sítio, ali em cima do morro. Eles me olharam meio confusos, mas não renderam assunto. O meu avô teve um derrame poucos dias depois, e esse derrame lhe causou a morte. Ele viu esses olhos vermelhos dentro do quarto, em cima da cama que o meu irmão dormia, e na manhã, ainda assustado, ele olhou pelos cômodos procurando aqueles olhos vermelhos, mas quando ele voltou para o quarto, ele escutou um shhh. E quando ele viu, tinha uma sucuri no meio do pé do meu irmão, com os mesmos olhos vermelhos e totalmente desproporcional a ela. Ele catou meu irmão e, mesmo sem pensar no que a cobra poderia fazer, ele saiu do quarto. E quando ele voltou, poucos segundos depois, a cobra não estava mais lá, e não estava em lugar nenhum. E quando ele sentou na cama para pensar no que aconteceu, ele teve o seu primeiro ataque. E depois disso, a única coisa que ele falava era: os olhos vermelhos da mata vieram me buscar. E poucos dias depois, ele morreu de derrame. E só falando dos olhos vermelhos. Um dia, eu e os meus amigos estávamos ali na lavanderia do sítio da minha casa. E de lá, vimos Eleonora lá de cima acenando para nós, nos convidando para tomar outro café em sua casa. Eu queria falar com ela sobre os acontecimentos estranhos, já fazia algum tempo. Então saímos eu e os meus amigos sem avisar os nossos pais para irmos até aquele sítio, assim aceitando o convite de Eleonora. Começamos a caminhar e caminhar até que não conseguimos mais avistar o tal sítio, e sim, apenas mata por todos os lados. Desistimos e retornamos para a lavanderia de casa, e de lá sim, podíamos ver Eleonora ao longe nos acenando e nos perguntando por que não termos ido ao seu encontro. Tentamos por várias vezes, mas jamais encontramos o caminho novamente até ela, e nunca chegamos até o local. E devido à morte do meu avô e daquela aparição dos olhos vermelhos sempre rondar o nosso sítio, a minha família decidiu se mudar daquele lugar. O engraçado é que no meu sítio apareciam os olhos vermelhos misteriosos, mas no sítio dos meus amigos apareciam sombras, animais não típicos da região, que nem no Brasil existe, como o gorila. E também, segundo eles, aparecia uma mulher de branco com o rosto cadavérico, que sempre desaparecia quando alguém se aproximava dela. O curioso é que depois que me mudei daquele sítio, toda a turma acabou aos poucos se separando e nunca mais falamos sobre o assunto. Porém, de vez em quando me vinha aquela cena na cabeça de Eleonora nos chamando. Bem, ela sempre foi legal com nós, então era impossível esquecê-la. Ao nos reencontrarmos, já com nossos 25 anos de idade mais ou menos, uma amiga e seu irmão perguntou a nós todos se nós lembrávamos da tal casa do morro e da assombração nas redondezas, e respondemos que sim. Mas falando especificadamente do sítio em cima do morro, todos nós lembrávamos de tudo, ricamente em detalhes. E eu tive que ser o estraga-prazeres em anunciar a eles que aquele sítio foi fruto de uma histeria coletiva que tivemos quando criança. E inventamos a Eleonora para ter uma explicação racional de nossos medos, dos supostos fantasmas que víamos quando criança, e que Eleonora era uma espécie de amiga imaginária nossa. Mas como explicar a nossa presença no tal sítio,
na primeira vez que fomos? E como explicar o café que tomamos e toda a conversa que tivemos com Eleonora? Depois de adultos, que pudemos compreender que seria impossível conseguirmos falar, ouvir e sermos ouvidos daquela distância em que a mulher se encontrava na época. Calculo hoje, com os meus conhecimentos, que seria uma distância de quase 4 quilômetros, o raio de visão que tínhamos da lavanderia até o sítio dela. Outra coisa que nos chamou a atenção foi o fato de ser um sítio e não uma casa comum, já que aquele era o único sítio que existia em cima do morro. Hoje, também analisando os fatos acontecidos, parecia que estávamos interagindo com pessoas de um passado remoto, ou de outro mundo. Talvez do século XVIII ou do século XIX, pelo tipo de roupa que vestiam e pelo lugar em si. Muito assustados, resolvemos guardar essa experiência com carinho e não procurar achar uma explicação plausível, até porque jamais a encontramos. Afinal, nunca sentimos medo deles porque nos pareciam ser pessoas de bem e que estavam ali para investigar os tais fenômenos paranormais. Para finalizar, até quando nos vimos pela última vez, já com quase 40 anos, os nossos pais se lembravam também dessa história. E eles nos relataram que nós falávamos que víamos a tal casa e as tais pessoas, que queríamos visitá-los, mas eles só viam uma forte luz que dali vinha, mais um mistério dentre tantos, da minha infância e da minha turma. Seriam pessoas de um mundo paralelo, que estavam se comunicando através de um canal de frequência especial? Isso nunca será revelado, mas ao mesmo tempo serve como exemplo de que os mistérios sobrenaturais se manifestam em qualquer lugar, apenas esperando a oportunidade e o tempo certo para que isso ocorra. Minha história é um pouco longa, mas é real. E essa foram só uma das coisas que aconteceram lá e que ainda acontecem, creio eu. Bem, agradeço Fael por ler o meu relato e desejo a todos uma boa noite. Estou sentada contemplando o quarto que fizemos para você. Foi um presente meu e do seu pai. Decoramos do jeito que você queria, e quando chegou seu aniversário de 10 anos, nós vimos a alegria estampada em seu rosto. Eu não tive um quarto como esse, e tampouco comemorei aniversário tão bem feito quanto o seu. A minha infância foi humilde, mas guardo muitas lembranças boas dessa época, como um dia em que ganhei um vestido feito pelas mãos da minha mãe, e quando acordei naquela manhã, foi a primeira coisa que eu vi. Ele era lindo, a sua cor era azul com laços brancos nas laterais, o babado dava um charme a mais naquele pedaço simples de pano. Eu usei por muito tempo, tanto que foi se desgastando até que não pudesse mais vesti-lo. Mas ainda guardo uns dos laços como uma recordação nostálgica daqueles tempos. Eu tinha acabado de fazer 12 anos e morávamos em um grande sítio no interior de Minas. Os meus pais prestavam serviços aos donos do casarão e papai tomava conta dos animais. E a minha mãe era responsável pelas tarefas do casarão principal. A rotina era puxada, mas estávamos felizes de termos a nossa casinha simples e confortável. Naquele tempo,
Eu era uma criança extrovertida e quando não estava na escolinha feita pelo dono do sítio para que os filhos de seus empregados estudassem, enquanto seus pais estavam trabalhando, eu ajudava a minha mãe no casarão e era maravilhoso andar pela sala principal e eu admirava cada cômodo e objeto que o dono trazia das cidades vizinhas. O casal não tinha filhos e logo eles tinham um carinho por mim e sempre me davam presentes em épocas festivas, nada caro, porque não queriam constranger os meus pais, mas faziam questão de demonstrar o quanto eu era querida por eles. E o que eu mais gostava de fazer era caminhar naquelas terras sem fim, escutando causos, histórias dos moradores e trabalhadores da região. Eu viajava quando escutava as várias lendas contadas pelo tio Chico, um velho matuto que era encarregado de cuidar de uma das plantações do dono. E no finalzinho da tarde, eu fazia questão de estar lá, pronta para ouvir a história do dia. E ele me olhava com aquela cara carrancuda, como se estivesse zangado pela minha presença, mas sabia que eu não sairia sem antes me contar um dos seus causos. E várias dessas histórias eram engraçadas, e eu me divertia quando ele contava as travessuras que os seus filhos faziam, e quando já teve que se desculpar com o patrão pelas artes feitas por eles. Mas outras eram muito assustadoras, e eram exatamente essas as que mais me chamavam a atenção. Eu adorava escutar e imaginar cada cena que ele me descrevia quando contava. Muitas já me renderam pesadelos, e os meus pais pediram para ele parar de me contar esse tipo de história. E ele cumpriu por um tempo, até que eu o convencesse dia após dia que ele voltasse a contar. O tio Chico cedeu sob uma condição, que ele só me contaria uma das suas histórias assustadoras uma vez por mês, e eu tive que aceitar. Afinal, uma vez por mês era melhor que nada, e valia a pena esperar todos esses dias. E uma que eu me recordo e faço questão de não esquecer, se tratava da lenda da Cuca. E ele dizia que não era lenda, e sim real. Ainda guardo as suas palavras quando me contou o que aconteceu com o Pedrinho, filho do seu compadre que desapareceu e não se sabe como. O menino falava mais que a boca, fingia dormir para sair de noite e subir nos pomares dos vizinhos. Era arteiro que só vendo. E mesmo os pais e o pessoal dizendo que não podia se comportar assim, ele não ligava. Até que numa dessas noites, ele saiu escondido dos pais. E aquela foi a última vez que o moleque sumiu. Nós fizemos uma busca por dias, mas nem rastro encontramos. Os pais ficaram desolados e diziam que o filho foi embora por causa deles. Mas não foi por conta disso não. Enquanto vasculhava a região, uma menina se aproximou de mim, dizendo que viu o Pedrinho naquela noite. Ela viu tudo da janela de casa. Ele estava em cima de uma árvore pegando os frutos, quando a menina foi ajudar a mãe e depois voltou para a janela. Ela viu uma silhueta puxando um saco pelo caminho, ali onde Pedrinho estava. Não tinha certeza, mas parecia uma velha carcunda. Era tarde, a lua se escondia e não dava para ver mais que isso. E a menina pensou que Pedrinho foi embora. Então ela foi se deitar. Mas no outro dia ficou sabendo do seu sumiço e resolveu me contar. Eu não disse nada para os pais,
e decidi ir atrás da velha corcunda, andando com um saco por aí, e não encontrei nada. Mas também não contei pros pais, pois era melhor eles acharem que o menino foi-se embora, do que saber que alguém roubou o menino, sabe-se lá pra quê. Mas eu tenho pra mim que isso foi coisa da Cuca. Ela levou o Pedrinho pra nunca mais ser encontrado. Eu já cansei de avisar pra ele mudar daquele jeito, mas não adiantou. O menino só tinha 11 anos. Ele só era um ano mais novo do que eu. Sumiu, foi levado pela Cuca, como disse o tio Chico. Ele tinha ficado com um semblante triste depois do que me contou. Era o seu afilhado e ele não podia ajudá-lo. Eu o abracei e disse que talvez ele tivesse ido embora por sua conta e que podia até estar melhor que a gente. O tio Chico sorriu e me agradeceu. Ele me acompanhou até em casa e antes de nos despedirmos, ele me disse algo que eu não esquecerei. O que te contei foi verdade. A Cuca levou meu afilhado. Ele era assim, igual você. Falava muito, passeava sem rumo pelo campo. Toma cuidado, fia. Eu não quero que aconteça o mesmo com você. Eu o abracei mais uma vez e disse que não precisava se preocupar. A Cuca tinha que ser mais ágil para conseguir me pegar. O tio Chico foi embora e eu entrei eufórica pela casa, contando toda a história para os meus pais. Eles já tinham conhecimento do ocorrido e só não sabiam da parte da Cuca. Disseram que era imaginação do tio Chico e que ele já era de idade e contava essas histórias para me impressionar. E se essa era a sua intenção, então ele conseguiu. Eu mal poderia esperar que o sol nascesse e eu pudesse contar essa história para os meus amigos lá da escolinha. Eles adorariam e sempre gostavam das que eu contava antes. E com essa não seria diferente. Já tinha dado a hora para nos recolhermos. O dia seguinte seria puxado e o dono do sítio realizaria uma reunião em sua casa e a mulher dele e a minha mãe teriam muito trabalho para organizar tudo. O papai viajava para realizar alguns acertos de compra de animais e eu, depois da aula, passaria no casarão para ajudar a minha mãe. Aquela noite estava abafada. O clima seco e quente da região trazia um certo incômodo. Eu fiquei ali me revirando na cama e não era só por isso que eu estava inquieta. A história do desaparecimento do Pedrinho não saía da minha cabeça. Será mesmo que se sucedeu tudo aquilo? A Cuca teria levado o Pedrinho? Eu estava extasiada e não conseguia pegar no sono. Foi então que eu tive a pior das ideias. Resolvi pular a janela e caminhar um pouco, até que me sentisse cansada o suficiente para voltar para a cama. Eu fiz de forma silenciosa, não queria fazer barulho, pois a minha mãe tinha um sono leve e qualquer ruído, por menor que fosse, ela levantaria para averiguar. Tomando bastante cuidado, eu pulei de forma cautelosa, fiquei parada, olhando a porta por alguns instantes. Eu tinha conseguido. Caminhei lentamente até sentir a terra sob os meus pés e, por fim, apreciei aquele céu limpo e estrelado, e a luz da lua iluminava a região e a brisa refrescava, tornando o calor mais suportável. Tudo estava perfeito, mas se tem algo que eu aprendi naquela noite é que nem tudo é perfeito. Tem que acontecer algo que contrariasse isso. E quando me cansei de dar voltas no sítio
eu decidi ir um pouco além. Decidi ir até o lago, que ficava um pouco mais distante, pois aquela noite estava muito agradável. Eu caminhei cantarolando uma das várias canções que mamãe cantava para mim, mas o que eu não havia notado naquele momento era que eu estava sendo seguida. E no momento em que eu andava, eu senti a brisa no meu rosto e tive a impressão que algo andava atrás de mim. Eu continuei cantarolando e espiei, mas tudo que via eram sombras das árvores ao redor de onde estava. Não me preocupei até ouvir o barulho de um galho se quebrando e foi bem próximo de mim. Parei subitamente de cantar e fiquei parada. Tentava ouvir mais alguma coisa. Pensei em olhar para trás, mas tive medo de ver algo ou alguém pronto para me agarrar. Foram os 2 minutos mais longos da minha vida. Em silêncio, eu voltei a caminhar lentamente, sempre com os ouvidos atentos. E se eu ouvisse mais alguma coisa, eu correria como o vento sem pestanejar. Isso foi o que eu pensei que faria, mas não aconteceu. A brisa que antes me refrescava se tornara um vento forte e frio. Estranhei essa mudança brusca de temperatura, mas ainda estava assustada com o barulho de antes. Resolvi deixar o lago para outro dia. A minha intenção era refrescar-me do calor, mas com a estranha mudança de clima eu perdi a vontade. Temi a volta do caminho para casa, pois eu conhecia aquela região como a palma da minha mão e não existiam atalhos. Teria que seguir o mesmo caminho de antes, e assim eu fiz. Com os braços em volta, tentando me proteger do frio, eu caminhei em passos largos, mas sempre atenta a tudo em minha volta. Queria chegar em casa e deitar em minha cama, enrolar-me e sentir a proteção da minha casa. Mas para isso, eu teria que passar naquele exato lugar onde ouvi o barulho. Temo por alguns instantes, mas depois pensei que tivesse sido gato ou algum animal que tivesse quebrado o galho, que era bobagem da minha cabeça imaginar que seria algo mais monstruoso do que isso. Eu tinha 12 anos, era mocinha e não tinha do que ter medo. Eu errei ao pensar assim, e se pudesse, voltaria atrás. Quando me aproximei da árvore que supus ouvir o barulho, eu parei de imediato e tinha que averiguar mais de perto. Eu tinha que tirar essa dúvida, mas tudo que vi foram sombras. Tentei olhar mais de perto, mas não encontrei nada demais, e nem mesmo pedaço de galho quebrado. Talvez tivesse sido a minha imaginação, foi o que pensei. Estava impressionada com a história da Cuca. Sorri comigo mesma por me assustar com nada, e aquele sorriso durou pouco tempo. Quando ergui os olhos, o que vi foi algo inexplicável. Estava a 2 metros de distância, escondida entre as sombras de outra árvore. Forcei as vistas, tentando descobrir o que seria, mas não foi necessário. A velha tinha cabelos brancos desgrenhados, o corpo magro e manchado revelava uma corcunda disforme. A pele enrugada fazia da sua aparência a mais assustadora que eu já tinha presenciado. As vestimentas estavam aos farrapos e trazia um grande saco vazio na mão direita. Eu fiquei olhando para aquela figura assustadora, imaginando o que seria. Não consegui falar de imediato, pois estava tremendo.
não por causa do frio, mas por achar que aquela velha fosse quem eu achava que era. Ela se aproximou de mim e foi de encontro à luz da lua, e era ainda mais horripilante do que posso descrever. Eu queria dizer alguma coisa, gritar, correr, mas não consegui. Estava paralisada e não sei dizer se por medo ou por encanto, mas não conseguia me mover. A velha se aproximou o suficiente para dizer algo em meu ouvido e ela disse isso. Minha criança, devia ter ouvido o velho Chico. Agora você me pertence. Senti um calafrio quando ouvi aquilo. A voz rouca, macabra daquela velha foi algo perturbador. Finalmente rompi o silêncio e perguntei: o que a senhora quer comigo? O que eu quero? Ela respondeu, olhando diretamente para mim. Eu quero você. Eu quis chorar, quis questionar, mas não fiz. Pude sentir a mão fria e enrugada tocar o meu braço, e o desconforto foi tamanho que eu recuei um passo, mas continuei ali parada. Encarei a velha por um momento, mas ela não se intimidava. Pelo contrário, a sua presença firme foi o que me fez ficar ali. Eu já estava de olho em você, menina. Há muito esperava o momento apropriado. O seu destino foi traçado quando pulou aquela janela. Eu, em um misto de medo e curiosidade, perguntei sobre Pedrinho, se ela tinha levado ele, e a resposta veio de imediato. Pedrinho foi apenas um de muitos. Criança tola, você não sabe o quanto me enriquece, me alimenta com seus deslizes. E hoje você faz parte disso. Pagará por aquilo que não acreditou. Se juntará àqueles que ousaram me desafiar. Naquele momento, eu entendi o que ela quis dizer, e apenas queria que fosse um sonho ruim, e que a minha mãe viesse me acordar, e eu pudesse pedir perdão por tudo que fiz, e consertar os meus erros. Mas não aconteceu. A velha tinha um olhar frio, e o seu rosto mudara de expressão bruscamente, e eu pude sentir o ódio vindo dela, e mais uma vez ela tocou em mim, e me segurava com força o suficiente para eu não fugir. Os meus braços doíam, tentei lutar, mas a sua força era surreal. Estava claro o que aconteceria, e à medida que eu me movia, ela me apertava ainda mais. Cheguei a ficar de joelhos, e foi nessa hora que ela largou um dos meus braços, e eu vi a escuridão tomar conta. A velha quis me colocar naquele saco imundo, e por Deus, eu tentei gritar, lutei, mas os sons eram abafados por aquele pano, e eu senti as suas unhas me arranharem. O ar foi se esvaindo, e eu estava prestes a me entregar. Até que ouvi um som de salvação. Parecia um tiro disparado para o alto, acompanhado de um trote de cavalo. Aquilo estava se aproximando, e a velha puxou o saco de volta, e eu pude respirar com alívio. Agora, a sua expressão era de preocupação. Eu sabia que não tinha como ela me levar dali, e quem quer que fosse naquele cavalo estava chegando mais perto. A velha não havia largado meu braço. Ela aproximou o seu rosto junto ao meu e me deu um aviso que eu jamais esquecerei. Não pense que viverá longe de mim, menina.
Tão certo quanto o dia e a noite, você pagará a dívida que deixou pendente comigo. Guarde minhas palavras, e quando menos esperar, irá comprovar meu aviso, de forma mais dolorosa que possa imaginar. Por fim, me soltou e voltou a se esconder dentre as sombras. Eu senti um alívio temporário, e ela havia ido embora e eu estava lá. Eu vi o meu salvador chegar mais perto. Era um rosto conhecido. Estava segurando uma espingarda. Eu consegui me reerguer e fui ao seu encontro. E o abracei com todas as minhas forças. As lágrimas, não mais contidas, rolavam em meu rosto e eu senti-me protegida. O tio Chico me salvou daquele monstro. E voltando para casa, ele me contou que também estava sem sono e resolveu cuidar da plantação de café. E quando terminou, sentiu o vento mudar bruscamente e ele sabia que não era bom sinal e decidiu sair a cavalo para averiguar. E por sorte, estava próximo de onde eu estava e viu que algo estava errado. Observou duas pessoas ao relento. Uma delas era velha e corcunda, e logo tinha encontrado a velha que levou seu afilhado. Correu o quanto pôde, mas já era tarde. Ela havia ido embora, e ele queria vasculhar a região, mas viu o meu estado. Eu não queria ficar sozinha. Disse que estava feliz por ter me encontrado. E não sabia se poderia suportar uma perda como aquela mais uma vez. E quando chegamos, prometemos que nunca contaríamos o que aconteceu naquela noite, pois ninguém acreditaria. Nos viriam como loucos. Então, eu tive que inventar uma história para os meus pais, para explicar as marcas e arranhões. Os dias foram passando e eu não havia esquecido aquela noite. E foi difícil retomar à vida normal. O tio Chico me amparava e foi isso que mais me deu forças. Até então, eu não vi mais aquela velha, ou fiquei sabendo de algum caso de criança desaparecida. Os anos se passaram e tio Chico faleceu de morte natural. E foi o dia mais triste da minha vida, mas guardo um imenso carinho por ele e por toda a sua dedicação comigo. Os donos do sítio decidiram mudar de país e decidiram me dar um último presente. Me deram um sítio para que eu pudesse conduzir a minha vida confortavelmente. Eu não quis aceitar, mas eles foram muito insistentes. Não tive escolha, senão agradecer pelo gesto generoso, pois os meus pais não eram mais jovens. Estavam cansados, e esse foi o motivo principal de ter aceitado. Eu tive que estudar em outra cidade para aprender a administrar tudo aquilo, e foi nessa época que eu conheci o seu pai. Nos apaixonamos e você foi o nosso tesouro, a princesa da casa, e assim como eu, você teve a oportunidade de crescer nesse sítio, fazer amigos e estudar na escola que estudei. E tudo ocorrera bem até aquele dia. Estava perfeito demais. Eu tinha me esquecido do que havia acontecido anos atrás. E 2 dias depois de comemorarmos o seu aniversário, eu lhe contei uma história antes de dormir. Então, deixei o seu quarto, pensando que estava protegida. Mas algo dentro de mim dizia que algo ruim estava para acontecer. Eu comentei com seu pai, e ele me acalmou por alguns minutos, tempo suficiente para que eu pegasse no sono. E quando amanheceu, eu fui no seu quarto para acordá-la. E qual foi o susto quando eu vi que não estava em sua cama. Eu procurei em todos os quartos,
e em todos os cômodos da casa. Entrei em desespero, e eu e o seu pai perguntamos aos empregados se alguém tinha te visto, mas as respostas eram negativas. Chamamos a polícia e buscas foram feitas, mas nada de te encontrar. Eu ia todos os dias na mata para te procurar, e em um momento, quando parei em uma árvore para descansar, eu vi um garotinho vindo ao meu encontro. Era o Lucas, um dos seus melhores amigos. Ele se abaixou e disse que sentia muito pelo seu desaparecimento, e disse que tinha algo para me contar. Ele falou que na noite que antecedera o seu desaparecimento, ele viu pela janela algo incomum. Estava um pouco longe, mas ele pôde ver uma velha corcunda puxando um saco e desaparecendo entre as sombras. O Lucas se assustou ao ver aquilo e imediatamente fechou a janela e não tinha comentado com ninguém, mas ele sentiu que tinha que me contar. E antes de ir embora, ele disse que rezava para que você fosse encontrada, e eu nada respondi. Estava completamente fora de mim. Aquilo foi um choque, e eu não queria acreditar, mas sabia o que tinha acontecido. Ela voltou, a Cuca, voltou para cumprir o que havia prometido anos atrás. Eu nunca irei me perdoar por deixar que você pagasse por um erro meu. Eu queria que o tio Chico estivesse lá para te proteger, assim como ele me protegeu. E se eu pudesse, eu voltaria atrás para deixar que ela me levasse, para não sentir essa dor horrível que levo até o dia da minha morte. Boa noite. Olá, o meu nome é Felipe. Eu vou contar aqui um caso que aconteceu comigo e com meu primo Anderson quando éramos adolescentes. Observo que a história que eu vou contar é verídica e tudo aconteceu conforme será relatado. O ano era 1973 e nessa época a minha família costumava passar as férias de julho na casa dos meus tios, que moravam em Piedade do Rio Grande, uma cidadezinha minúscula no sul do estado de Minas Gerais. Os meus tios tinham uma bela chácara nesse local, onde nós nos divertíamos muito quando íamos para lá, pois existiam muitas matas para serem exploradas, lagos, cavalos e muita diversão. Geralmente, quando íamos para lá, também iam os meus outros tios com meu primo Anderson. E eu gostava muito por termos a mesma idade e nos darmos muito bem. Eu e o meu primo sempre gostamos de mistérios e histórias sobrenaturais de lobisomens, sacis, mulas sem cabeça e lendas em geral. E naquela época não existia DVD, videogame e coisas modernas de hoje em dia. Então, uma de nossas diversão também era a de assistir filmes de terror quando passavam na TV. Mesmo nós ficando morrendo de medo. A chácara dos meus tios era meio afastada da cidade, bem no meio do mato. O lugar era montanhoso e quando chovia os trovões faziam um barulho muito grande. Talvez devido às montanhas que existiam em volta. E também, um dos meus tios contavam que ouviam gritos de mulher vindo da floresta à noite que ficava próximo à chácara. Não sei se era verdade, mas quando ele falava, ninguém o questionava. Também no inverno,
a neblina era muito forte, formando um manto que não permitia se enxergar, e dependendo do dia, você não enxergava a mais de uns 3 metros de distância, de tão densa que era. E o que chamava muito a nossa atenção quando íamos para lá eram as histórias e lendas da região que o meu tio contava para nós. Tinha uma em especial que nos dava muito medo, e era sobre estranhas criaturas que apareciam tarde da noite e em uma determinada região próxima, principalmente quando tinha a dita neblina. O meu tio contava que em noites com neblina densa, naquela região, pessoas relatavam que avistavam estranhas criaturas surgirem como vultos, saindo da neblina, fazendo um barulho estranho como grunhidos, e perseguindo aqueles que estivessem próximos. E devido a essa história, ninguém se arriscava a sair por ali à noite, principalmente quando havia neblina. E quanto aos gritos de mulher que ecoavam na floresta, ele dizia ser o corpo seco, e só era possível escutar em uma noite de trovoadas e à meia-noite. Bem, nós não nos arriscávamos. E naturalmente, eu e o meu primo Anderson ficamos ligados nessas histórias e estávamos a fim de investigar. Coisa de moleque, claro. E perto da chácara dos meus tios, existia uma outra chácara com uma casinha, a qual estava abandonada há anos, e ela ficava bem ao lado de uma estradinha sem movimento, mas no alto, em sentido à montanha que tinha na região. Essa casinha deveria ser algum tipo de local para guardar ferramentas e outras coisas, pois não tinha aparência de moradia e estava bem velha. E tinha o que deveria ser o cômodo principal, com mais ou menos uns 8 por 8 metros, e um banheiro ao lado, e era só isso. Então, eu e o Anderson começamos a bolar um plano, e nós estávamos planejando limpar essa casinha, consertar a porta e a janela e passar uma noite lá, pois ela era ao lado da estradinha sinistra e perto da mata de onde vinham os gritos. E como era inverno, sempre tinha neblina à noite e pela manhã. Ali seria o local ideal para investigar a lenda das aparições que surgiam com a neblina. Nós poderíamos ficar trancados lá dentro e observar o que acontecia pela fresta da janela. Seria o nosso observatório, e também seria o máximo para nós que éramos moleques. Conversávamos com os nossos pais, e eles não gostaram muito, mas acabaram deixando, pois não viram perigo por ficarmos dentro do quartinho e com a porta e janela trancadas. Então, mãos à obra. Passamos o outro dia limpando a casinha, e o meu tio ajudou a consertar a porta e a janela, e estava tudo perfeito. Instalamos uns lampiões dentro do quartinho e colocamos 3 lamparinas a querosene que o meu tio tinha pendurados do lado de fora, somente para iluminar um pouco, e ficava uma mais perto e outra mais longe, pois como não tinha energia elétrica, era um breu total. Chegando no final da tardinha, pegamos colchonetes, cobertores, travesseiros, lanternas e alguns jogos para passar o tempo e fomos para a casinha. E quando chegamos lá, já estava meio escuro e um frio danado. Entramos, acendemos os lampiões e naturalmente trancamos a porta, pois nem tinha começado a noite e já estávamos com medo. E como não era tão tarde ainda, jogamos um pouco para passar o tempo, e quando chegou por volta das 22 horas, começamos a observar pela fresta da janela.
E também, de vez em quando, dávamos uma abridinha na porta de leve para ver se tinha algo diferente lá fora. Bem, não havia nada, além de uma neblina densa que não dava para enxergar direito. Dava para ver o brilho das lamparinas do lado de fora no meio da neblina, mas nem o mato a gente enxergava. Ficamos ali um bom tempo e nada. Achávamos que não tinha adiantado nada a nossa aventura. E quando era mais ou menos umas 23h30, ouvimos alguns barulhos do lado de fora, na direção da estradinha que passava raspando na casinha. Então, ficamos de olho. Observamos onde podíamos, e o Anderson até abriu um pouco a porta para ver melhor. E eu fiquei bravo e mandei ele fechar, pois estava com medo de algo entrar naquele momento, e nessas horas a gente fica imaginando de tudo. Ficamos prestando atenção e verificamos que o barulho vinha na direção da estradinha. Parecia algo raspando ou arrastando, não dava para entender direito. Naquele momento, vimos que algo passou perto da lamparina que ficou mais longe, pois foi como se algo tampasse momentaneamente a sua pequena luz. Eu e o Anderson já estávamos tremendo de medo essa hora. E passados alguns minutos, ouvimos o mesmo barulho mais perto da casinha, como se estivesse se aproximando de nós. Eu nem preciso dizer que estávamos travados nessa hora. Então, eu fui dar mais uma olhada pela fresta da janela para ver se havia algo. A janela estava fechada e tinha uma fresta no alto, onde nós observávamos o lado de fora. E nesse momento, qual foi a minha surpresa, susto e terror, quando eu subi e fui olhar na fresta da janela e vi dois olhos vermelhos como fogo, olhando de perto e diretamente na fresta, como se estivessem esperando alguém chegar ali para dar uma espiada. Era como se soubessem que estávamos lá e que estávamos observando o lado de fora justamente daquela pequena fresta. E essa fresta da janela era meio escondida e não dava para saber que tinha alguém ali observando. E quando eu vi aquilo, eu dei um grito e pulei, caindo para trás, e foi aí que seja lá o que estivesse lá fora começou a rosnar. O Anderson também ouviu e perguntou o que foi, e eu contei o que havia visto e ele ficou apavorado. Nós não sabíamos o que fazer, e foi quando, para piorar, algo começou a dar murros na porta, tipo forçando para entrar e rosnando mais alto. E nisso, o Anderson começou a chorar e eu também. Ficamos desesperados. Ainda bem que o meu tio havia colocado uma tranca reforçada por dentro para travar a porta. E seja lá o que tivesse lá fora, batia com tanta força na porta que saía até poeira da parede. Pensávamos que aquilo derrubaria a porta, e nós estávamos desesperados lá dentro. Não havia para onde fugir, pois se saíssemos pela janela, não sabíamos o que nos esperaria lá fora. Então, o que restou foi ficar ali e rezar. Aquelas batidas na porta e os rosnados, que agora eram vários, duraram alguns minutos e em seguida pararam. Mas logo em seguida começou na janela, mesmo ela sendo mais alta. Ficamos ali naquela cena de horror, chorando os dois. E depois de algum tempo, as batidas pararam e escutamos o barulho de arrastar de corrente se afastando, e logo em seguida veio o silêncio. Ficamos ali aguardando
E depois de um tempo, eu, com muito medo, dei mais uma olhada pela fresta da janela. E graças a Deus não havia mais nada lá fora. Ficamos atentos para ver se aquilo voltaria, mas não aconteceu. Foi ficando mais tarde, e eu não sei que horas, mas acabamos pegando no sono. E quando chegou de manhã, demos mais uma olhada e devagarinho abrimos a porta e saímos sorrateiros para observar, e não havia nada de anormal. Então, arrumamos as nossas coisas e saímos praticamente correndo de lá para voltar à chácara dos meus tios. Chegando lá, contamos o que tinha acontecido e todos ficaram espantados, meio que não acreditando. Então, os meus tios resolveram ir conosco lá na casinha para ver se achava alguma marca ou pista do que poderia ter acontecido. E chegando lá, todos começaram a procurar algo estranho, e foi quando meu tio observou perto da janela, onde havia barro, umas marcas de pisadas estranhas, como se algum tipo de animal, como um urso ou um cachorro muito grande, tivesse pisado ali. Bem, de uma certa forma, aquilo também parecia marcas de pés de lagarto, com aquelas patas que têm uma membrana entre os dedos e eram bem grandes, mais ou menos do tamanho de pés humanos. Os meus tios se espantaram e ficaram assustados, pois não conheciam aquele tipo de pegada e nunca tinham visto algo igual. Também na porta e na janela havia marcas de que algo havia dado socos ou batidas. Pena que não tiramos fotos para mostrar, pois naquela época não existia a facilidade de tirar fotografias que tem nos dias de hoje. E quando todos viram aquelas pegadas, ficaram espantados e acabaram acreditando na gente. Nós, até os dias de hoje, não sabemos o que eram aquelas coisas que surgiram à noite e sabiam exatamente onde estávamos e onde estávamos observando. E também não soubemos se foi a neblina que trouxe aquelas criaturas e nem o que elas queriam. Mas é melhor nem saber, pois o preço poderia ter sido alto. Depois desse dia, nós nunca mais duvidamos de lendas, histórias e do sobrenatural, pois vivemos a nossa própria experiência e foi algo terrível. Por isso, se algum dia vocês desejarem observar algo anormal, algum fenômeno sobrenatural ou estranho, cuidado, pois as coisas poderão se inverter e quem poderá ser observado será você. Boa noite. Tudo começou em uma noite que estava muito quente e escura. Era uma noite de verão com uma lua nova, e a única coisa que iluminava o céu eram as estrelas. Nós estávamos no carro, sem rumo, tentando matar o tédio, coisa difícil quando se mora em uma pequena cidade do interior do Mato Grosso. Éramos 5 no total. A minha namorada, o irmão mais novo que não desgrudava dela, a prima deles, um amigo e eu. Todos apertados dentro daquele Palio. E depois de andar um pouco pela cidade, resolvemos sair da região mais urbana e pegar as estradas que circulavam a cidade. E depois de um tempo, já estávamos em uma estrada de terra completamente escura, sem postes ou identificação nenhuma. Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes, a minha namorada falou. E realmente,
Eu não me lembrava de ter estado por lá antes, e como era um lugar novo, resolvemos continuar em frente e ver até onde ia dar. E depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação, e uma das estradas que saía de lá estava bem mal cuidada e parecia não passar carro por lá já fazia muito tempo, e com o matagal já tomando a estrada de novo. A outra estrada que saía da bifurcação parecia ser a continuação da estrada que estávamos, e como estávamos nos sentindo aventureiros, o meu amigo sugeriu pegarmos a estrada mais mal conservada, e foi o que fizemos. E como ela estava muito ruim, não pude ir muito rápido. A estrada passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita dela, o matagal já virava uma floresta densa, com árvores grandes à esquerda, e a distância entre a floresta e a estrada já era uns 10 metros. E cerca de uns 40 minutos depois, ainda estávamos passando pela estrada. Então, alguma coisa na nossa frente chamou a nossa atenção. Havia algumas árvores caídas no chão bloqueando a estrada. E nós pensamos o que fazer, e depois de alguns minutos resolvemos tirar as árvores e continuar em frente. O meu amigo e eu descemos do carro e com algum esforço conseguimos limpar o caminho. Então voltamos para o carro e continuamos a seguir a estrada. E menos de 20 minutos depois, acabamos chegando no fim da estrada, e ela dava para uma casa. Era um casarão de fazenda que ficava perto da floresta, e também ali perto passava o rio Xingu. Um casarão que ficava em um lindo vale. Nós achamos estranho ter uma casa daquelas ali, tão longe da cidade e quase escondida no meio do mato. O vizinho mais próximo que havíamos avistado daquela casa ficava a cerca de 5 quilômetros. Bem, era uma linda casa de fazenda. Tinha 2 andares, um monte de janelas espalhadas por toda a fachada. Contamos 8 embaixo e 9 janelas no andar de cima. A porta de entrada era imensa, com uns degraus de pedra na frente, assim como os batentes. A casa estava completamente acabada, e as janelas pareciam estar podres. E já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar lá, resolvemos dar uma olhada dentro da casa. Só que como não tínhamos uma lanterna, deixamos o carro apontando para as janelas, e assim eu liguei o farol alto. E apesar da aparência de podridão, a porta era bem sólida e pesada, e estava muito bem trancada. E o jeito foi tentar uma das janelas. E sem muito esforço, conseguimos abrir uma que quase desmanchou quando puxamos. O meu amigo entrou primeiro para dar uma olhada lá dentro, ver se o chão não estava podre, e se o teto ou as paredes não pareciam que ia cair ou qualquer coisa assim do gênero. E depois de algum tempo, ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então, o irmão mais novo da minha namorada entrou, e depois a prima dela, e depois a minha namorada. E eu fui logo em seguida. Nós tínhamos entrado em uma sala que parecia ser uma sala de jantar. Ela estava quase vazia, a não ser por uma das cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto, e o chão também era de madeira e rangia e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais 2 janelas para iluminar melhor lá dentro. Enquanto dávamos uma olhada na sala,
escutamos algum tipo de barulho no andar de cima, como se tivesse uma movimentação muito grande lá. Nos convencemos que deveria ser apenas ratos e resolvemos dar uma olhada no resto da casa. Essa sala tinha 2 portas, uma porta dupla à direita que ia para outra sala, onde estava a porta de entrada, e uma porta menor à frente que levava para a cozinha. E a cozinha era gigantesca, do tamanho da sala. Ali pelo corredor, no andar de baixo, só havia um banheiro. Então, nós fomos pela porta dupla, indo para uma sala muito grande, a sala de entrada. Essa sala tinha a porta de entrada à nossa direita, na frente da casa, e uma escada à esquerda que levava ao segundo andar. Mas a escada estava completamente podre e quebrada, o que impedia que subíssemos para o segundo andar. Nós abrimos algumas janelas para iluminar essa sala também, e nós só estávamos conversando e andando pela sala quando o irmão da minha namorada falou que escutou um barulho vindo do andar de cima. Era um barulho bem mais alto do que havíamos escutado antes. Nós pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente. Então, todos nós ouvimos aquele barulho alto. Era o mesmo barulho que o chão fazia quando a gente pisava nele. E também escutamos alguns gritos que pareciam ser de morcegos. Bem, deve ser o barulho da casa assentando. O meu amigo falou. É só a casa estalando. Ela já está velha. Então, ouvimos o som de novo e de novo. E pareciam passos em algum lugar lá de cima. E não dava para dizer direito de onde vinham. Então todos, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada para tentar ver se conseguia ouvir alguma coisa lá de cima. Então ouvimos o som de novo e 3 passos, e de repente parou. O irmão da minha namorada falou: será que tem alguém lá em cima? Mas ninguém respondeu. Então nós ouvimos um grito estridente, mas não estava vindo lá de cima, e sim da janela. Era a prima da minha namorada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela olhando lá fora. Ela veio correndo na nossa direção e começou a falar que tinha alguém do lado do carro. E quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A minha namorada grudou em mim e tremia toda. Você tem certeza que você viu alguém do lado do carro? O meu amigo perguntou. Tenho sim, eu vi. Eu não vi de onde veio, mas estava parado do lado da porta do passageiro. Ninguém estava com a mínima coragem de ir ver se realmente tinha alguém lá fora. Então, as luzes do farol começaram a ficar fracas. O que é isso? O que está acontecendo? O irmão da minha namorada perguntou. Acho que a bateria do carro está acabando. Eu respondi. A minha namorada começou a apertar a minha mão e a chorar, falando que aquilo não era hora para a bateria do carro acabar. E nós todos estávamos com muito medo. Alguns segundos depois, a luz do farol do carro apagou completamente e nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Então, o meu amigo logo falou: alguém vai ter que ir lá no carro ver o que aconteceu, ou pelo menos ligar ele. Claro que esse alguém era eu. E algum tempo depois, eu resolvi que não tinha outro jeito, e eu ia ter que ir lá fora mesmo no escuro. Eu falei que eu ia, e que era para eles ficarem onde estavam.
Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível até chegar na janela. E mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada. Só uma sombra mais escura que eu esperava ser o carro, e só o carro. Eu pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do carro. E quando eu cheguei no carro, eu abri a porta e a luz interna logo acendeu. Eu achei isso estranho, já que se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não acenderia. Então, eu vi que o farol estava desligado, e foi aí que eu senti aquele arrepio subir a coluna de novo. E apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. E como é que alguém ia conseguir desligar o farol sem abrir a porta? E por que ao invés do farol simplesmente apagar, ele foi ficando fraco até apagar? Eu acendi o farol e antes que eu pudesse pensar no que estava acontecendo, o resto do pessoal saiu voando pela janela da casa berrando de pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando, e a prima deles estavam com uma cara de completo pavor, e o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram para dentro do carro e começaram a gritar para eu trancar as portas e ir embora dali. E sem entender nada, mas já completamente apavorado, foi exatamente o que eu fiz. E foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de terra de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas a minha namorada só estava tentando acalmar o irmão dela, que estava chorando, assim como ela. A prima deles estava muda e o meu amigo só falava para eu não parar, para continuar em frente. E quando todos já estavam começando a ficar mais calmos de novo, a minha namorada e o irmão dela já haviam parado de chorar. A prima deles já estava falando e ela só falava que estava melhor e mais nada. Eu virei para o meu amigo que estava no banco de trás e perguntei o que tinha acontecido. E quando eu estava olhando para trás, a minha namorada, que estava no banco do meu lado, ela berrou para que eu parasse o carro. E com o susto, eu sentei o pé no freio. O carro derrapou um pouco, mas logo parou. E todo mundo dentro dele voou para frente. E quando nos arrumamos dentro do carro de novo, eu olhei para minha namorada e perguntei o que era. Então, eu vi que ela estava chorando novamente e apontando o dedo para frente. A mão dela tremia. Então eu vi o que era. A estrada estava cheia de árvores de novo, tampando o caminho. Vocês não tinham tirado as árvores do caminho? A prima da minha namorada perguntou. Eu falei que sim, que a gente tinha tirado. E isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar novamente. Eu comecei a olhar em volta para ver se eu via alguém ou alguma coisa. E depois de um tempo, eu olhei para o meu amigo e falei: a gente vai ter que sair para limpar a estrada. Não tem outro jeito. Ele falou para eu passar por cima das árvores mesmo. Mas se eu fosse com tudo, o carro ia bater nos troncos, ou ia ficar preso e a gente não sai, ou iria furar os pneus, ou pode acontecer de arrebentar alguma coisa e a gente também não vai sair daqui. A única opção é a gente limpar a estrada. E depois de um tempo, em silêncio, ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro e as trancou. E ainda por cima, com as chaves lá dentro. Legal ela, né? Dessa vez, tinha muito mais árvores do que antes. E com muito cuidado e prestando atenção em tudo em volta,
nós começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. E quando finalmente limpamos o caminho, olhamos um para o outro, com um olhar no rosto que dizia: vamos embora daqui. E quando estávamos voltando para o carro, nós ouvimos um barulho no mato. Nós paramos no lugar e olhamos à nossa esquerda, e não dava para ver nada, ainda mais com o farol do carro na nossa cara. Então, de repente, escutamos fortes bater de asas, como se fosse um pássaro muito grande voando de onde o barulho estava vindo. E isso foi o suficiente para nós dispararmos em direção ao carro. E o pior foi que quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta para a gente. A gente ficou batendo na janela, mas a minha namorada, que estava lá dentro do carro, perto da chave, ela só estava chorando e berrando. Eu e o meu amigo já estávamos quase entrando em pânico. Ele já estava procurando uma pedra para quebrar a janela para entrar no carro, quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás, e eu fui atrás dele. Eu mal sentei no banco e já meti o pé no acelerador, e a porta fechou com o carro disparando. Mas apesar da velocidade com que a gente saiu, nós ainda conseguimos ver, saindo do meio do mato, alguma coisa monstruosa e muito grande, que tinha a aparência de um cachorro, mas com um formato humano. Aquilo era muito alto e parecia ter mais de 2 metros de altura. A minha namorada e a corajosa família dela se desesperaram quando viram aquilo. Começaram a chorar feito bebê assustado. E desde aquele ponto até chegar na estrada de terra, eu não diminuí a velocidade. Estava indo com o pé no fundo. O carro estava pulando mais do que boi bravo, e naquela estrada esburacada e mal conservada. E quando chegamos na estrada de terra, melhor conservada, eu entrei com tudo e também não diminuí a velocidade. E chegando na estrada de asfalto, já estávamos um pouco mais calmos e eu finalmente relaxei o pé no acelerador. E ninguém falou nada até chegarmos na cidade. E quando chegamos, fomos direto para a casa da minha namorada e os pais dela tinham saído. E enquanto ela, o irmão dela e a prima deles estavam na casa, eu puxei o meu amigo para o canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa para eles saírem correndo daquele jeito. Ele falou que quando eu estava lá fora no carro, eles ouviram mais alguns passos no andar de cima e eles ficaram prestando atenção se conseguiam descobrir o que era. E quando de repente veio um som do topo da escada, de como se alguém estivesse segurando a respiração e soltando de repente. Ele falou que depois disso veio um cheiro de podridão, como se tivesse algum bicho morto lá há mais de uma semana. O barulho daquela respiração estranha já tinha assustado eles o suficiente para saírem correndo. Mas bem nessa hora, eu liguei os faróis do carro. Então, eles viram um pássaro gigante com a cabeça de uma velha e cabelos desgrenhados saindo da cozinha, e aquele bicho andava torto e envergado. Mas parece que quando eu liguei o farol do carro, a luz assustou aquela criatura, porque aquilo voltou para a cozinha na hora. E foi aí que eles entraram em pânico e saíram correndo. Ele falou que não deu para ver o que era direito, e eles praticamente viram aquela mancha negra voltando para a cozinha.
Até hoje, eu não sei no que foi que a gente esbarrou. O irmão da minha namorada tem pesadelos até hoje com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar no assunto. E depois daquela noite, a minha namorada me largou, mas eu continuo sendo amigo do irmão dela. E a prima deles é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta de falar muito no assunto. Eu sei que além do susto todo que a gente tomou, a suspensão do meu carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. E eu tive que mandar refazer ela toda. Eu nunca mais voltei para aquele lugar e nunca mais quero voltar. O meu avô me contou certa vez que aquela casa no vale estava abandonada há muito tempo. Um rapaz que era locutor da rádio da cidade nos anos 90, ele morou sozinho naquela casa e as histórias que ele contava na rádio sobre as experiências sobrenaturais que ele passava naquela casa do vale eram realmente macabras. Ele logo se mudou de lá e depois um casal logo se mudou para a casa, mas não tiveram a mesma sorte, pois a esposa do homem, que era policial, o abandonou e o homem foi achado morto depois de um mês em um dos quartos do andar de cima. E quanto à esposa do policial, ela ficou louca e tirou a própria vida em um hospital psiquiátrico. E depois disso, o dono da casa decidiu não alugar mais a casa e simplesmente a abandonou. E dizem que as pessoas não têm coragem nem de passar perto dessa fazenda, pois ao longe ouvem gritos e vozes chamando para que entrem na casa. Às vezes me perguntam onde é que fica a casa do vale, porque ninguém acredita na minha história, mas eu não falo. E se aquela estrada estava bloqueada, deve ser por um bom motivo. Boa noite.